Bem, boa noite, você que se conectou novamente aí no canal. É, e hoje nós vamos ter mais um dia, mais uma sessão, falando sobre temas ligados às ciências das origens, ao criacionismo, não é? Hoje vai ser um dia muito especial, porque teremos muitas apresentações aqui. Então, você fique conectado aqui conosco. São apresentações muito pontuais, mas muito profundas, estudadas, por nossos alunos da teologia. Bem, antes de começarmos, vamos pedir a Deus que nos acompanhe, que seja com a estabilidade da rede, né? Com tudo que vamos fazer aqui. Vou orar então e já a seguir começamos então com a apresentação do Joel Santana. Querido Jesus, bondoso Pai, muito obrigado, bom Deus, por teu amor, teu cuidado por nós. Ser conosco nesta sessão, que as pessoas que vão assistir possam também ser beneficiadas e cresçam em conhecimento tanto da Bíblia como da natureza, do teu amor revelado nesses dois livros. Ser conosco hoje e sempre, nós te pedimos em nome de Jesus. Felizes por estarmos juntos, então, vamos ter a nossa primeira apresentação da noite, apresentação do Denilson Silva. Ele vai apresentar o trabalho chamado A Criação do Mundo em Gênesis e a Teoria do Big Bang, um diálogo entre fé e ciência. Denilson Silva, muito obrigado por ter vindo Denis. e você está nos ouvindo também. A palavra está contigo. 15 minutos, tá? Perfeito, perfeito. Todos conseguem me ouvir bem aí? Sim, conseguimos. Perfeito. É, eu tenho Na permissão para seta compartilhar, verde, compartilhar, né? isso. Perfeito. Cadê então? Já estamos vendo a sua tela. Tá no modo apresentação aí agora? Não, ainda não. Ainda Você não? tem que ir em tela cheia, eu acho que vai ficar em modo de Agora apresentação. foi, né? Agora sim, agora está em tela. Perfeito, perfeito. Ok, Boa ok. noite a todos. O tema que eu estudei e escolhi falar aqui nessa noite, né? Na verdade, basicamente vamos ver se existe um diálogo entre a teoria da criação e a teoria do Big Bang, porque a gente chama de teorias, porque não existe comprovação suficiente que comprove que essas duas teorias de fato sejam verdadeiras, embora eu traga no âmbito religioso adventista, onde a gente acredita que a teoria da criação é verdadeira por base de quê? Por base da fé. E será que existe diálogo entre essas duas grandes teorias? É sobre isso que eu estudei e é sobre isso que eu vou apresentar aqui para vocês nessa noite. É, a origem do universo sempre foi uma questão. Peraí, que está cortando. Deixa eu só minimizar aqui. Peraí. Pronto. Desculpa, voltando aqui. A origem do universo sempre foi uma questão central para a humanidade. A narrativa da criação em Gênesis presente na Bíblia apresenta um relato sobre como Deus criou o mundo, o que é fundamental para a fé cristã. Ao mesmo tempo, a ciência moderna nos oferece uma visão diferente, centrada na teoria do Big Bang. Este trabalho busca explorar esses dois relatos, favorecendo o ponto de vista da criação, mas também reconhecendo como algumas descobertas científicas podem complementar esse entendimento. Então, para a gente, a grande questão aqui é se existe diálogo entre a teoria da criação e a teoria da evolução na origem do universo. E é sobre isso que nós vamos ver. E para a gente saber um pouco mais, a gente vai ver a base de onde vêm essas duas grandes teorias. A teoria da criação, ela tem base na Bíblia, principalmente no relato de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, onde lá fala da criação do mundo, onde Deus, em Gênesis 1:1, fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. Este versículo é fundamental. Esse versículo é fundamental. Estabelece que Deus é a origem de tudo, é a origem de tudo que existe. A narrativa continua descrevendo o processo da criação. Ou seja,
é, na teoria da criação, que tem a base o livro de Gênesis, o relato da criação, onde Deus cria, ele dá um sentido de propósito, um sentido de que teve intenção, um sentido de que houve um regente que criou tudo o que existe, a origem de tudo. Antes mesmo da origem do mundo, Deus, esse ser divino, estava lá para criar todas as coisas. E no relato vemos que ele é retratado essa criação em em 6 dias literais, porque na linguagem original da Bíblia, que é o hebraico, lá o dia vem da palavra ion, que é dia literal de 24 horas. Ou seja, alguns cientistas ou alguns teólogos cientistas que tentam encaixar essas duas teorias dizem que esses dias podem ter sido milhões e bilhões de anos, como a teoria do Big Bang, que é a teoria evolucionista, a teoria da evolução, diz que foi milhares e milhares de anos até a evolução das espécies. Mas no relato da criação é bem claro, na raiz da língua, que ion dia é 24 horas literais. E lá é descrito que no primeiro dia Deus fez a luz e a separação das trevas, a criação do céu e a separação das águas. No terceiro dia, a separação da terra seca e das águas e a criação das plantas. No quarto dia, criou os luminares no céu, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, a criação dos seres marinhos e das aves. E no sexto dia, a criação dos animais terrestres e dos seres humanos. E no sétimo dia, descansou, abençoou e santificou de tudo que fez. Ou seja, detalhadamente no livro de Gênesis, lá vemos que Deus, com seu mínimo detalhe, criou tudo o que a gente conhece hoje no universo. Foi uma criação de 7 dias. E qual é o significado teológico disso? O significado teológico é: o relato da criação apresenta uma série de características importantes para a fé. Primeiro, a criação é vista como um ato intencional de Deus, onde cada elemento do cosmos é cuidadosamente ordenado. Além disso, os seres humanos são criados à imagem de Deus, o que implica uma relação especial entre o Criador e a humanidade. Como mencionei anteriormente, Deus, ele teve intenção, teve propósito ao criar o universo, ao criar a Terra e ao criar os seres vivos. Todos os seres vivos, tudo que foi criado tem um propósito que Deus designou. Próximo slide. Pá. Agora. A teoria do Big Bang na origem do universo. O que a teoria do Big Bang fala na origem do universo? Ela foi desenvolvida no século XX e é amplamente aceita como a exposição científica mais plausível para a origem do universo. Como não existe, como eu falei, comprovações o suficiente que afirme essa teoria, a mais aceita é a teoria do Big Bang, a mais aceita é a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, o universo começou aproximadamente 13,8 bilhões de anos, com uma exposição de energia que expandiu o espaço e o tempo a partir de um ponto e densidade infinita ao longo de bilhões de anos. Essa expansão deu origem às galáxias, estrelas e planetas. Então, a teoria do Big Bang é basicamente o mundo surgiu, as coisas surgiu através do acaso. Simplesmente começou a surgir no início de uma explosão, as coisas vieram a evoluir em torno de 13,8 bilhões de anos. Evidências científicas. Será que existem evidências científicas que possa ajudar tanto na teoria da criação como na teoria da evolução? Radiação cósmica de fundo, descoberta em 1965. Essa radiação residual é vista como evidência de uma explosão
inicial do Big Bang. Ela mostra que o universo teve um início e não existiu eternamente, o que, de certa forma, corrobora a ideia de uma criação. O que essa evidência está querendo dizer? Essa evidência foi mais para comprovar que, de fato, houve uma explosão, e essa explosão, muitos acreditam, alguns cientistas tentam dizer que devido a esses resíduos, né, dessa explosão, tentam comprovar que, de fato, houve uma explosão para assim haver uma evolução, só que ela mostra que isso não existiu eternamente e que, de certa forma, ela teve um início. Ou seja, de certa maneira, ela corrobora para a teoria da criação, a expansão do universo, a observação de que as galáxias estão se afastando uma das outras, feita por Edwin Hubble em 1929, sugere que o universo está em constante expansão. Isso apoia a noção de que tudo começou a partir de um único ponto. Ou seja, ele tenta dizer que esse único ponto, que para a teoria da evolução, né, foi onde surgiu essa explosão, e desse único ponto as coisas vieram a evoluir e estão se expandindo. Embora a ciência se concentre em explicar o como, muitos teólogos argumentam que o porquê do universo ainda é uma questão teológica e filosófica. Alguns defensores da criação, como William Lane, argumentam que o Big Bang é compatível com a ideia de que Deus deu início ao processo natural da criação. E aqui, como já foi falado, isso aqui são alguns teólogos, isso aqui é uma frase de alguns teólogos, que eles tentam relacionar a criação com o Big Bang. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque o que de fato quero fazer nós pensar é que se existe diálogo. Será que existe diálogo entre a fé e a ciência, ou são coisas completamente distintas umas das outras? São coisas que não têm encaixe. Na criação não tem evolução e na evolução não tem criação. Será que é assim? É nesse ponto que devemos partir a pensar a partir de agora. Evidências científicas que corroboram argumentos bíblicos. Embora a ciência e a Bíblia tenham abordagens diferentes sobre a criação, alguns argumentos bíblicos podem ser vistos como alinhados com a ciência. O princípio de um universo finito antes do Big Bang, muitas teorias científicas suponham que o universo era eterno. A descoberta de que o universo teve um início no tempo, como a Bíblia sugere, trouxe um novo entendimento que se aproxima da noção da criação divina. A origem da luz no início da criação, tanto Gênesis quanto na teoria científica apontam a luz como um elemento primordial no início do universo. A Bíblia fala de Deus criando a luz no primeiro dia, Gênesis 1, versículo 3. A ciência mostra que a luz foi um dos primeiros elementos a surgir após o Big Bang. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê meio que os dois tentando comprovar, com base nas suas teorias, a criação do universo, e vemos pontos semelhantes. Enquanto a ciência ela também afirma que a luz foi um dos primeiros elementos a surgir, a criação ela afirma que Deus criou a luz no primeiro dia. Então vemos algumas, de fato, semelhanças, mas de ideias distintas, né? E as limitações tanto da ciência como da religião. Embora a ciência ofereça uma visão poderosa do como o universo foi formado, ela não pode responder ao porquê. Questão com o propósito da existência e o sentido do universo pertence ao campo da teologia e da filosofia. Muitos teólogos, como John Lennox, argumentam que a ciência e a fé não estão em conflito, mas se complementam. A ciência revela o manual pelo qual Deus criou o universo, enquanto a Bíblia revela o propósito por trás dessa
criação. E a conclusão que eu tirei desse trabalho foi que a criação em Gênesis e a teoria do Big Bang são duas maneiras diferentes de entender a origem do universo, são duas maneiras diferentes de entender a origem do universo, cada um com sua própria perspectiva, mas eu acredito que a ciência e a fé, portanto, podem coexistir em harmonia, oferecendo uma visão mais completa e rica do cosmos. E aqui são as minhas referências bibliográficas que eu tirei, que foi da Bíblia e desses outros estudiosos aí, tanto teólogos como cientistas. Bem, uma salva de palmas. Parabéns, Denilson, pelo seu trabalho, e por ter cumprido o tempo. Ainda faltava 40 segundos, né? Ainda... Esse é um tema difícil, né? E parabéns pela sua coragem em abordá-lo. Abordou muito bem. É, alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum complemento ou pergunta? Denilson, eu não tenho uma pergunta, mas eu gostaria de ressaltar que esse tema é um tema que envolve uma área difícil da física, que é a cosmologia. Tem muita ciência por trás disso, mas todos nós, mesmo os mais leigos, deveria saber de que a teoria do Big Bang surge como uma teoria a favor dos criacionistas, a favor dos que têm fé e não propriamente a favor do materialismo, do evolucionismo ateu. Tem muita gente que mistura a origem da vida com a origem do universo, não é? E isso você esclareceu. É, a teoria do Big Bang aparece com um padre, não é? Que faz um modelo matemático, e depois há observações dessa expansão do universo, mas a grande mensagem criacionista é de que o universo não é um fluxo contínuo, infinito, mas ele teve um início. Isso faz nos lembrar, naturalmente, de Gênesis, tá? Muito bem, eu acho que seu argumento está bom, um argumento teológico interessante, tá? Que é essencialmente este. Gênesis fala que tem um início, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a teoria do Big Bang, seja ela cientificamente muito ou pouco comprovada, né? Cada vez mais tem outras teorias concorrentes, ela mostra, aponta para um início, né? O universo, quando, na verdade, todas as cosmologias antigas do Egito, da Mesopotâmia, grega, falava sempre de um universo infinito, que não tem o início, não é? Muito bem. Bem, vamos agora para a próxima apresentação. Eu acho que a nossa próxima apresentação é da Érica, certo? A Érica tem 15 minutos, tá? A Érica Almeida vai falar, pode partilhar a tela, Érica, a visão criacionista sobre a origem da vida, né? Tivemos agora uma apresentação do Denício sobre a origem do universo, através da teoria do Big Bang e o relato bíblico, e agora a origem da vida com a Érica Almeida Ramos. Érica, a palavra está contigo. Eu preciso compartilhar a tela, né, Pro? Isso. Hum, só um minutinho. É que eu tive que trocar de computador, que meu computador deu problema. Mas aí, como é que eu entro agora para poder ver o meu trabalho? Não, você tem que primeiro abrir o PowerPoint no seu computador, tá aberto, não é? Tá. Mas não coloca a tela cheia ainda. Aí partilha, vem no Zoom e tem assim uma setinha com a caixinha verde com a setinha para cima. Compartilhar. Tá. Você quer que eu partilhe para você? Você vai falando e eu vou passando? Pode ser. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho.
Se eu Então, encontrar, você tem que abrir eu. o seu PowerPoint sem tela cheia. Aí depois vem para o Zoom e compartilha. Na barra preta embaixo tem compartilhar no Zoom. Aí vai aparecer uma outra janela com várias janelinhas pequenas. Você vai escolher uma que é o seu PowerPoint aberto e clica nele. E depois compartilhar de novo. É que eu tô com outro computador, tá? Deixa eu ver. Tá abrindo. Ok. É que meu computador, o que eu uso, ele deu problema na tela. Tá fechando o meu PowerPoint, não tá. Quando eu vou apertar, Érica, você quer que eu partilhe? Eu tenho ele aqui aberto, o seu PowerPoint. pode ser então, Aí professor. você vai falando e vai me dizendo e eu vou passando, tá bem? Tá bem. Pode começar. Tá bem. É a cosmovisão do criacionismo, né? A visão Isso. criacionista. Boa noite, meninos. Pode passar, professor. De acordo com o que cremos, né, como uma visão, uma cosmovisão criacionista, a gente acredita que, de acordo com o relato da Bíblia, Deus, ele criou o universo, ele criou o planeta Terra, criou, deu origem à vida a partir do nada, né, do que ele realmente, de quem ele é como o Todo-Poderoso. E baseado no Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente crê que a criação da vida, tudo veio a existir com o poder da palavra de Deus em 7 dias literais. Pode passar, professor? E aqui eu fiz uma pergunta, né, com a ajuda do professor, e aí eu criei uma pergunta, da qual a gente parte dessa pergunta para algumas evidências. Primeiro, quais as evidências encontradas na natureza e na ciência para a crença criacionista? Então, depois de compreender que, de acordo com Gênesis capítulo 1 e 2, acreditamos que pelo poder da palavra, Deus ele cria tudo, podemos encontrar na ciência algumas evidências que traz para a gente a questão da criação de Deus dando origem à vida. Pode passar. E aqui eu vou relatar algumas. Algumas eu vou falar, outras eu vou passar porque o tempo é curto. Mas para começo, a ideia que o universo foi criado por uma inteligência superior. Muitas vezes associado ao design inteligente, eu acredito que alguns dos nossos amigos já explicam um pouquinho sobre isso. É uma perspectiva que busca evidência na natureza e na ciência para sustentar, né, a crença de que a complexidade do universo e da vida não pode ser explicada apenas por um processo natural e evolutivo. E aqui eu vou ter algumas evidências principais desse argumento. Pode passar, professor. Primeiro é a ordem e sequência de como tudo foi criado, né? Sobre os eventos. E aí a gente vai observar que no relato bíblico apresenta uma sequência na criação. Houve luz, depois o céu e a terra, a água, a vegetação, animais e, por último, o ser humano. E isso a gente vê, né, como uma descrição da complexidade crescente da criação e de uma forma complexa, né, que Deus ele preparou tudo, ele preparou o ambiente, ele foi criando a luz para poder assim ter a fotossíntese para vir as plantas, para vir a gente vê essa sequência de eventos, certo? A gente também o senhor pode voltar só um pouquinho? Alguns eu vou falar. A gente também vai ver sobre a separação e a organização. A separação entre a luz e a escuridão, entre a água e a terra, entre os diferentes tipos de vida, a gente consegue compreender um pouquinho o papel da organização na natureza. Assim, quando a gente observa a ciência, a gente vê que a vida depende de um sistema organizado, como um ciclo biogeoquímicos e o processo ecológicos, né, que a gente pode compreender que
do micro para o macro, né? Do que vai, conforme vai criando. Pode passar, professor. A gente vê também sobre, na evidência na criação do ser humano. A gente consegue compreender que elementos químicos da Terra, assim como a gente acredita que o homem foi criado do pó da Terra, e a própria Bíblia diz que depois do pecado, quando ele morre, ele volta à Terra, volta ao pó, volta a ser pó, a gente pode compreender que quando a gente cientificamente tira, né, da Terra, a gente pode ver os elementos do corpo humano sobre a Terra. Pode passar, professor? A gente vai também compreender sobre fósseis e a falta de formas intermediárias, a informação genética do DNA, a complexidade, né, que o DNA traz, as informações a respeito do código genético, de que tudo isso, dessa sequência, são evidências de que houve uma mente inteligente, houve algo superior, que por mais que os ateus ou pessoas não acreditem, mas a gente compreende que vem a respeito do que Deus dá à vida. Pode passar, professor. E aqui vai falar também a segunda lei da termodinâmica, catástrofes globais como o dilúvio, o design aparente na natureza. Pode passar. E aí a gente vai compreender que, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26 de 27, capítulo 2, verso 7, a gente vai ver, né, que para muitas pessoas religiosas a possibilidade de os seres humanos serem evoluções de formas inferiores é uma das principais razões para rejeitar toda a noção da evolução. Então, as pessoas, algumas pessoas, né, acreditam nisso. Na criação de Deus, Deus Criador faz uma distinção entre os seres humanos e todos os outros animais, que somos nós, né? Somos a imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27. E essa não é uma característica genética ou anatômica. A ideia da humanidade sendo feita à imagem de Deus é introduzida no âmbito das responsabilidades delegadas para cuidar da terra, envolvendo responsabilidade e confiabilidade. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Então, Deus ele não cria o ser humano apenas como algo a mais da criação, ele cria com um propósito. Além de ser feito à imagem e semelhança dele, ele nos cria com o poder de delegar, né, de dominar, de cuidar, de manter a criação, a vida, né? Pode passar, professor. E aqui a gente vê um pouquinho sobre a diferença entre o criacionismo e o evolucionismo. Então, o criacionismo acredita, né, na criação imediata e planejada. Então, Deus, ele planejou, ele pensou e, de acordo com Gênesis, ele fala e tudo vai surgindo. A vida surge com o poder da palavra. Já a evolução acredita no processo gradual e por seleção natural. Pode passar? O criacionismo apresenta três evidências básicas da existência de um criador, como a gente já pôde ver, né? O ajuste fino do universo, a existência de estruturas irredutivelmente complexas dos seres vivos, como o DNA, como o olho, né? Quando eu estava pesquisando e dando ali a complexidade do olho humano, que tinha de funcionar perfeitamente desde que foram criados, ou não chegaria aos nossos dias. E três, a informação complexa específica existente no material genético, que só uma inteligência superior ou original poderia dar início, né? E hoje eu também dei uma pesquisada e temos o desafio e crítica sobre o criacionismo, essa visão, né, da origem da vida a partir de Deus. A ciência moderna e o senso sobre a evolução. Então, hoje se tem unanimemente quase, né, nas grandes universidades se espalhando que é impossível ter um Deus criador, uma mente, por mais que tenhamos muita evidência, e que a evolução seria algo mais cabível. O conflito entre as evidências fósseis e interpretações bíblicas. Então, como o senhor bem falou,
muitas vezes há uma confusão entre a criação da vida do planeta Terra com a criação do universo. E isso choca e apresenta, às vezes, uma dúvidas, né, a respeito da criação da Terra, como a idade da Terra, por ela ser jovem e o universo não ser tão jovem, então isso bate, e o debate sobre a presença do criacionismo nas escolas. Então, hoje se tira totalmente, né, das escolas, a gente vê que cada dia vai se passando a essa perda, né, de propagação do criacionismo, da visão criacionista nas escolas. E a conclusão que eu pude tirar é a relevância da visão criacionista hoje. Como é importante a gente poder ter, para a gente que somos cristãos e cremos, que às vezes, muitas vezes, nem precisa da parte científica e sim só a fé, mas como é relevante a gente poder compartilhar. É muito complexo, né? Porque às vezes a gente fica muito baseado na fé e dá trabalho e cavar fundo, estudar a respeito de tantas coisas que são provas e evidências de que existe realmente, que Deus criou o universo, que existe pela organização, pela complexidade de tudo, tem uma mente super inteligente ou superior, mas ao mesmo tempo, como a gente fala, a gente vê como é difícil hoje a gente poder parar para poder ir fundo e poder entender, compreender tanto a visão evolucionista e poder rebater assim com evidências não só de fé, mas sim cientista. O impacto do criacionismo na fé e na sociedade contemporânea, a gente pode ver, né, alguns homens de Deus se levantando para poder, de forma, não só levando a fé, mas sim argumentos científicos, pesquisa, para propagar para o mundo inteiro que realmente foi Deus que deu a origem a tudo pelo poder da palavra dele. E a busca por diálogo entre a ciência e religião. Como o senhor bem apresentou para a gente, há como a gente poder conversar e tentar explicar ou apresentar os nossos argumentos que são evidência suficiente para provar que Deus é o originador da vida e o valor da perspectiva do criacionismo para os crentes. Então, o quanto é importante a gente poder estudar mais, para mim foi um dos trabalhos mais difíceis. Eu tentei ler algumas coisas, tentei pesquisar, mas eu vi que, assim, eu ainda me sinto insegura, mas eu creio que estudando e no profundo a gente vai conseguir espalhar para o universo, não só pelo meio da fé, mas sim por evidências científicas de que Deus é o originador da vida. Obrigado, Érica. Uma salva de palmas para você. Parabéns. Vê-se que você leu, se esforçou e que fez um excelente trabalho. É uma síntese muito interessante que você fez. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta ao trabalho da Érica? Muito interessante, Érica. Érica, nós precisamos saber alguns argumentos, né? Porque nós somos cristãos criacionistas e a gente olha para o universo e a gente precisa saber, não é? Então, esse seu esforço eu espero que continue sendo feito em toda a sua vida intelectual, espiritual, tá? E parabéns, um bom trabalho, tá? Vamos então para o próximo trabalho, tá? O próximo trabalho é do Michael Julian. Ele vai falar sobre no princípio, tá? Michael, tá, a palavra está contigo agora. 15 minutos também, tá? Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, já vemos. Não está em tela cheia ainda, mas já está partilhada a sua apresentação. E agora, ficou em tela cheia? Agora tá. Então, maravilha. Bom, professor, como eu havia falado com o senhor, eu mudei, eu tive que mudar um pouco o tema, né? Ainda continua no princípio, mas eu acrescentei um outro nome.
Na verdade, tudo se encaixa. Eu vou falar um pouco aqui sobre o ajuste fino, né, sobre todas as questões, todas não, né, algumas questões astronômicas onde a Terra se encaixa. Então, boa noite, meus amigos. Eu vou ser sincero com vocês, eu estou apavorado, porque vocês foram muito bem e eu tenho que manter aqui, né, a altura. Bom, e a pergunta é, o que faz a Terra ser especial? E achei interessante o verso de Salmos 19:1, que fala o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E por que este verso? O próprio professor, né, indicou um livro para a leitura que se chama No Princípio, né? E são vários capítulos sobre questão de astrofísica, astronomia, astrobiologia. Eu achei muito interessante. E lá está destacado este verso: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E por que que é muito bonito esse texto? Porque simplesmente ele destaca ali o poder de Deus, o poder criativo de Deus e também aquele carinho que ele teve sobre a criação dos céus e da terra. E aqui eu vim trazer algumas informações e alguns dados. Nossa casa, qual é a nossa casa? Nós moramos aqui na Terra, né? Eu não coloquei nosso lar para não ficar é, muito parecido com outro título, né? E talvez aí de alguns filmes aí, mas eu coloquei nossa Terra aqui e fala aqui, né? Para que possamos viver em segurança em nossa Terra, para que possamos viver em segurança em nossa Terra, há muitos fatores que devem existir dentro de parâmetros absolutamente precisos. E a primeira é distância em relação à estrela mais próxima. E aqui eu vim trazer um pouco mais sobre essa informação. O planeta Terra, ele precisa estar em uma distância certa da estrela mais próxima. E aqui fazendo uma comparação com outros planetas. Vênus está muito perto do Sol, então ele tem um imenso efeito estufa, né? Chega ali a ter 460 graus Celsius ali, então vida não daria certo. Portanto, Vênus não sustentaria a vida. Marte fica longe demais, então é, é muito frio em Marte, então também não daria certo. Nós vivemos sobre a Terra e que está entre eles, no famoso zona habitável de nosso sistema solar, com uma abundante água líquida, que é essencial para a vida, como a conhecemos. Uma alteração de 2%, eu achei até interessante essa informação, que fala assim, uma alteração de 2% para mais próximo ou mais longe do Sol, a vida na Terra seria impossível. O segundo tópico é o tipo de estrela, o tipo certo de estrela. E eu espero que vocês me perdoem minha gagueira aqui, que eu tô um pouco nervoso. Meu gato fica pulando aqui na frente da tela, passando na frente da câmera, eu tô ficando doido. Você está indo bem, É... Michael. Obrigado, professor. Então, o tipo certo de estrela. O planeta Terra precisa do tipo certo. E aqui, outras informações. Gigantes vermelhas e anãs brancas são altamente improváveis como mantenedores de vida. As anãs vermelhas têm apenas uma pequena zona habitável, mas as estrelas de sequência principal, como o nosso Sol, são ideais. Porém, se o Sol tivesse 20% a mais ou a menos de sua massa, a Terra seria mais quente que Vênus ou mais fria que Marte. Então, mais uma vez, hostil para a vida. O terceiro tópico é o formato da órbita. Então, assim, alguns planetas orbitam estrelas distantes com órbitas elípticas tão longas que seus oceanos, se tivesse algum, ferveriam quando mais próximo da estrela, ou seja, quando ela estivesse mais próxima do Sol, elas ferveriam. E aí a vida na Terra não seria possível. A órbita da Terra é quase um círculo perfeito, considerado o ideal para a existência e a continuidade da vida. E o quarto tópico é a velocidade da rotação. E aqui fala, né, a Terra cumpre sua rotação a cada 24 horas, observando as temperaturas com razoável consistência.
E aqui eu também quero trazer mais algumas informações. Aqui fala o seguinte, né? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E o seu lado ensolarado pode atingir 465 graus. Entretanto, Mercúrio gira muito devagar, ou seja, um dia em Mercúrio são 59 dias na Terra, de modo que o seu lado escuro chega a 185 graus negativos. Felizmente, a Terra cumpre sua rotação a cada 24 horas, conservando as temperaturas com razoável consistência e dando à maioria da população noites escuras para dormir tranquilamente. Isso é maravilhoso. Sou eu que estou passando os slides aqui. Espera aí. E vamos lá, um pouco mais de ajuste, um pouco mais de informação para nós. Será útil se tentarmos ajustar a vastidão do universo e tentarmos observar um pouco mais do fino ajuste para que haja vida na Terra. E aqui também um pouco mais de informação, que é a Via Láctea. A Via Láctea se move em... Não, perdão, isso aqui é o que vocês estão vendo, mas a minha informação aqui é um pouco maior. Vamos lá. A Via Láctea está girando e se movendo em relação às galáxias vizinhas. Então, como um carrossel, entende? Junto às suas vizinhas. E ele fala assim, né? O Sol, com os seus planetas, se move ao seu redor, ao redor da Via Láctea, a 250 quilômetros por segundo, enquanto toda a Via Láctea viaja através do espaço a 630 quilômetros por segundo. E agora vamos para a Terra, né? A Terra está localizada na margem interna de um dos braços espiralados da galáxia, que podem nos proteger da radiação. E isso tudo nos lembra um pouco da questão do ajuste fino, né? E que o ajuste fino fornece evidências para ambas as perspectivas. Alguns argumentam que o ajuste fino é uma indicação de um criador. E aí isso nos lembra de Salmos 19:1, que os céus proclamam a glória de suas mãos, né? De sua criação, enquanto outros argumentam que é simplesmente uma coincidência. Eu quero trazer uma informação que é interessante, fala o seguinte, né? A Terra está localizada na margem interna dos braços espiralados da galáxia, que pode nos proteger. Também está afastado o suficiente da poeira cósmica e de fragmentos contidos nos próprios braços. É, é isso. É isso, mas não terminado. E aqui, um pouco mais sobre o ajuste fino, que fala o seguinte, o ajuste fino do universo tem profundas implicações teológicas. Para alguns, é uma evidência de um criador inteligente e intencional. A ideia de que o universo foi criado por um ser superior com um propósito específico pode ser vista como uma implicação para a incrível precisão das constantes físicas. E aqui fala assim, aqui sobre a questão do propósito, né? Tudo isso não foi ajustado por mero acaso. E aí, isso abre espaço para a questão do design inteligente. A complexidade do universo sugere que o design inteligente, uma entidade inteligente que criou e organizou tudo. Eu coloquei aqui entidade, professor, mas é que eu quis deixar assim, como se fosse aberto para debate, entendeu? Eu não quis colocar especificamente Deus, mas aqui embaixo depois já coloco Deus como criador. E Deus como criador, a existência de um criador como descrito nas escrituras pode ser vista como a explicação para a ordem e a harmonia do universo. Cadê aqui? Cadê as minhas anotações? Tá, achei. Tá. Aqui eu coloquei também. Aqui? Não, perdão. E nós temos aqui, na questão do ajuste fino, a concordância entre ciência e fé. A teoria do ajuste fino do universo não contradiz a fé em Deus. Muitos cientistas e teólogos acreditam que a ciência e a fé podem coexistir harmoniosamente. A ciência pode nos ajudar a entender as leis físicas do universo, enquanto a fé pode nos ajudar a compreender o propósito e significado da vida. É interessante que
Essa parte, quando fala compreender as leis físicas, é de fato, quando o salmista ele escreve sobre a criação do universo, e também lá em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que se fez foi através do verbo. Simplesmente é uma forma que nós falamos uma forma teológica de falar sobre o princípio e a criação, mas também é necessário a física, a astrofísica, a astronomia para explicar algumas questões físicas que Deus criou os céus e a terra. É uma forma científica, né? E já indo para as considerações finais, a conclusão aqui, eu acho interessante uma fala que está aqui no livro, fala o seguinte: o espaço é essencialmente uma zona morta sem ar, com radiação fatal e corpos gigantescos que podem esmagar a Terra e extinguir toda a vida dentro de segundos. Ainda assim, existe um cantinho do universo que nos permite viver, pensar, contemplar o cosmos diante de nós e nos maravilharmos. Bom, para finalizar aqui, nós temos 4 tópicos, né, em questão de admiração. O ajuste fino do universo é uma prova da incrível precisão e beleza do cosmos. Questões profundas, né? A teoria levanta questões profundas sobre a origem, o propósito, o significado do universo. Busca por respostas. Ciência e fé podem nos ajudar a buscar respostas para essas questões intrigantes. E esperança e propósito, né? A busca por resposta nos inspira a encontrar significado e propósito em nossas vidas. É isso, professor. Obrigado, Maico, parabéns pelo seu trabalho, muito interessante. Essa questão do ajuste, ajustes finos, não é? A sequência, na Uhum, verdade, nós temos mais de 120 constantes e ajustes que têm que estar enfileiradas, né? A probabilidade que isso aconteça por acaso é 10 elevado a 50, 10 elevado a 70. Então, é o sinônimo matemático de infinito, né? E você nos apresentou uhum. algumas, isso é muito, 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 muito interessante. Isso traz da ciência algumas coisas para a gente poder pensar na nossa cosmovisão, não é? Nós, criacionistas, nós olhamos para a natureza também, para a astronomia e tal. E conta assim uma história bem interessante de que na sala, não sei se é verdadeiro, eu já ouvi alguém contando essa história, que na sala do Isaac Newton tinha um modelo, né, de mecânico, né, em cima da mesa, com o Sol, os planetas que giravam, né, você rodava uma manivela e aquilo girava, era um modelo, né, mecânico do sistema solar. E quando as pessoas perguntavam, ah, que é isso? Quem é que fez isso? Aí ele costumava dizer, não, não sei, apareceu aqui em cima da minha mesa, não é? Ou seja, é um argumento bobo, não é? Você dizer que as coisas surgiram do nada, assim, não é? É o relógio sem o relojoeiro, né? Mas quando a gente olha para o universo, os ajustes finos que é um gigantesco relógio complexo, e se você vai desde o macro até o micro, né? A nível da vida, como a Érica estava apresentando, não é? Na complexidade do DNA e tudo mais, você vai ver que você precisa de informação, um elemento fundamental, informação dirigida, propósito, né? Teleologia. Para que isso foi feito, né? Alguém tem alguma pergunta para o colega Michael? Parabéns, amigo. Foi uma boa seleção, bons argumentos que você nos trouxe aqui essa noite, tá? E o seu Obrigado, tempo acabou professor. agora, mas já estava acabado mesmo. Bem, agora Obrigado. vamos para a nossa próxima apresentação. É, a apresentação, a última da noite, será do Josué Jordão. Josué, você pode partilhar a tela, então, conosco e fazer a sua apresentação também. Muito obrigado. Pode abrir seu microfone, José. Está desligado ele.
Agora já vemos a sua tela. Tá me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo. Pronto. Boa noite a todos. O meu tema é o surgimento da nossa contagem de tempo após o evento da criação. Nós vamos perceber aí que o tempo perdão, que o tempo ele tem sido um mistério, né? E um desafio ao mesmo tempo para muitas áreas e segmentos que têm estudado, como a física, a filosofia, a biologia, a sociologia. Cada uma tem estudado e ter tido o tempo como objeto de estudo. E muitas perguntas são feitas em relação ao tempo, se ele é absoluto ou relativo, se ele pode ser medido, se ele é linear, cíclico, se ele é espiral, se o tempo passa ou se passamos pelo tempo, se ele é percebido ou construído socialmente. Josué, não está em tela cheia a sua PowerPoint, tá? Só para que saiba. Nós estamos vendo a sua tela, mas ela está sem estar em tela cheia. Você vai continuar Certo. assim? Ok. E estamos no primeiro slide aqui, não mudou ainda. Isso, eu não passei ainda. Ok, ok. Então, nós vamos perceber aí a questão do contagem do tempo a partir do evento da criação. Então, a forma de contagem do tempo como conhecemos. Então, muitas são as questões que têm sido levantadas a respeito do relato da criação segundo aparece em Gênesis. Os dias da criação têm sido compreendidos de diversas maneiras. Alguns interpretam como dias simbólicos, outros como uma descrição poética, como um relato evolucionista da atividade criadora de Deus, e ainda há outros que os veem como uma revelação divina e os consideram literais. O fato é que a realidade de como contamos o tempo tem sido utilizada com base no modelo apresentado no relato da criação. O ciclo semanal de 7 dias, né, e o modelo diário de 24 horas. Nós vamos poder perceber aí que o tempo ele tem sido estudado de maneiras diferentes por vários segmentos, e Hawking vai dizer que no universo o tempo não tem início e nem fim. Então, seria assim para nós, em certo sentido, analisar o que aconteceu antes da criação do universo, o que acontecerá depois seria desnecessário, mas nós vamos poder perceber através do relato da criação que na criação nós temos para a nossa realidade uma contagem de tempo que se inicia ali na criação. Então nós vamos analisar aqui a contagem de tempo, os dias literais, a importância do sábado e algumas lições aplicadas desse assunto. A contagem do tempo, segundo Gênesis, no capítulo 1, verso 3 a 4, nós vamos poder perceber que a contagem do tempo ela é apresentada após o evento da criação. Geralmente, ali após a criação da luz, no primeiro dia da semana. O tempo ele passa a ser contado pelo período correspondente à separação da noite, que é o período escuro, e o dia, que é o período claro. A ciência, nesse sentido, nos direciona que, para o conceito de tempo e espaço, é necessário a existência da matéria. Justamente, por exemplo, na área da física, eles usam a matéria, ou objeto, como dizem, né, para calcular muitas vezes ali a velocidade, o deslocamento dele, eles usam o tempo como um parâmetro para fazer cálculos. E a gente vai perceber que a matéria cria, pois a matéria cria o espaço e o movimento da matéria estabelece os parâmetros da contagem do tempo. Então, tendo em vista isso, que o espaço é criado e o tempo marca a sucessão dos eventos relacionados com o espaço criado, então, sendo assim, nós vamos relacionando o relato da criação a esse pensamento científico que temos a contagem do tempo, que é o período de 24 horas, iniciada no nosso espaço, ou seja, no nosso planeta Terra, a partir da criação da luz. Com relação aos dias literais, nós temos a palavra dia, no original hebraico, que é a palavra yom, ela é empregada no relato da semana da criação. Ela ocorre sistematicamente no singular, então, nos dando a ideia de que esses dias mencionados no relato bíblico, eles são procedidos pela expressão houve tarde e manhã.
referido-se assim a uma delimitação temporal que sugere a existência de um dia constituído de 24 horas, e isso vai acontecer em todos os dias apresentados na semana da criação. O sábado vem a ser ali o último dia da semana da criação, assim como os demais dias, só que o Josué, sábado ele vai ficar representando o só início para da dar o feedback criação. novamente que o seu PowerPoint está parado aqui. Você não está passando o PowerPoint, né? Agora sim. Agora estamos vendo o slide do sábado. Estava tudo parado até agora no mesmo slide. Certo, desculpa. Então, nós vamos perceber que o sábado, assim como os demais dias da semana, que vem a ser o sétimo dia, ele figura entre os dias da semana da criação, mas havendo sobre esse dia uma particularidade dos demais. O primeiro dia de todos os dias em que Deus cessou sua obra, nesse dia descansou, ou seja, cessou toda a sua atividade criativa. Ele mesmo não tinha necessidade desse repouso, mas o fez para o repouso divino servir de exemplo para nós. O sábado é o repouso divino concedido aos seres humanos. Para perceber isso, temos no sétimo dia da semana o encerramento da mesma, demarcada pela bênção divina e pela conclusão de suas atividades, a separação desse dia para um propósito santo. Nós vamos perceber, então, na semana da criação no relato bíblico, o primeiro dia como sendo o ponto de partida para o início da contagem do tempo, e o sábado como sendo um demarcador, podemos assim dizer, do tempo também, só que no caso encerrando a semana de sete, o ciclo semanal de 7 dias. Algumas lições que nós temos aplicadas nesse contexto aí do tempo, através da abordagem bíblica da criação, é que é o sentido do tempo. Ao vermos a contagem do tempo, como conhecemos hoje, percebemos que só existe sentido no tempo quando ele é estabelecido por Deus, pois antes disso, ele nem vale a pena ser mencionado, como nós vemos também na ciência. Eles não conseguem delimitar o início ou o final do período de tempo. Outra lição aplicada desse assunto é a ordem e dependência. Nós vamos perceber ao longo de todo o relato da criação que existe uma ordem bem definida, né? Primeiro Deus cria as condições necessárias para só depois criar o que depende delas ao longo dos dias da criação. Nós temos uma otimização, tudo que Deus faz é descrito no relato da criação como bom ou muito bom, e de fato a perfeição absoluta de Deus implica em que tudo que ele faz seja perfeito. Nós temos a utilização do tempo, todo o tempo que temos à nossa disposição só realmente bem utilizado quando reservamos tempo para aquele que nos criou, e separar o sábado, que é o resultado de reservarmos nossa vida, nosso tempo àquele que tudo criou. Nós vamos perceber ao longo de todo o relato da criação essa abordagem do tempo, não só como o início da atividade criadora, mas nós vamos perceber também que até os nossos dias, essa abordagem bíblica do tempo, ela tem sido utilizada. A gente vai perceber que a contagem do tempo, ela vem ali a ser apresentada pelos sumérios na Mesopotâmia, lá 3.000 anos antes de Cristo. Depois, ali no Antigo Egito, eles faziam cálculos para demarcar o tempo através ali do ciclo lunar, outros do Sol ou estações do ano. Hoje nós utilizamos o relógio para demarcar o tempo, mas nós vamos perceber que esse ciclo estabelecido na criação, o ciclo semanal de 7 dias, e o ciclo diário de 24 horas, ele se mantém inalterado. Então nós temos no relato bíblico não só uma confirmação, mas também um apoio, de certo modo, aquilo que nós temos até hoje no campo científico, como demarcar o tempo, seja semanal, diário. Pronto, professor. Obrigado, Josué, pela sua explanação mais teológica, né, a respeito do tempo. Eu senti falta, Josué, de o que é que a ciência fala do tempo? Você sabe que a ciência estuda muito tempo, né? Na Sim. física, o tempo que é muito importante. Você leu alguma coisa sobre a importância, como é que a ciência vê o tempo
E se essa visão se harmoniza com a visão bíblica sobre o tempo? Por exemplo, uma das curiosidades no campo da física que eu pude perceber é, por exemplo, a física usa o tempo como uma unidade de medida em vários cálculos que ela faz de velocidade, com relação ao espaço. E uma das coisas que eu pude perceber ali, por exemplo, o cálculo do ano-luz. A gente vai perceber que eles também tomam como um ponto de partida a luz, como um cálculo ali para o tempo, e a gente vai perceber que a Bíblia também apresenta a luz como sendo ponto de partida na criação para essa demarcação do tempo. Ok, muito bem. A luz como um elemento de contagem, né, também do tempo. Nesse caso aqui, é, o, o tempo que a luz percorre determinado período, né, de rotação da Terra. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Pode parar de partilhar, Josué. E eu pode parar. Isso. Vamos encerrar a nossa sessão de hoje, tá? Quero agradecer a todos que apresentaram. Foi uma bênção. É, Pude-se perceber que vocês leram sobre esse assunto. Geralmente é um assunto que desafia, né? Porque é um assunto que tem a ver com ciência e com essas coisas. Bem, como o Josué Jordão foi o último a apresentar, pediria que ele fizesse a oração para encerrar a nossa sessão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque ao partilharmos desses vários assuntos que aqui foram mencionados, o Senhor lança luz a cada um de nós da atividade criadora do Senhor, não apenas no surgimento da vida e do nosso planeta, mas também, ó Deus, na condução de todas as coisas. Que o Senhor venha nos abençoar para que possamos cada vez mais nos aprofundar e conhecer mais a respeito desses temas, porque conhecendo assim também nos aprofundaremos no conhecimento do Senhor e também no relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Conduz a nossa vida, seja com cada um dos colegas, também do professor. Dá-nos uma boa noite e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, uma boa noite para vocês e nos vemos então na próxima.